Sempre que eu atendo um paciente, eu converso com ele sobre glaucoma e boa parte dos pacientes não tem muito conhecimento sobre esse assunto. Então, o vídeo de hoje é justamente para fazer um esclarecimento a mais sobre esse assunto, sobre glaucoma, um vídeo muito importante. E nem todo mundo conhece o termo glaucoma, mas quando a gente muda o termo e fala sobre pressão dos olhos, aí a coisa muda. Aí já muitos pacientes já têm um pouquinho a mais de conhecimento sobre isso. E a intenção do vídeo de hoje é justamente isso, justamente essa intenção, é poder esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, um assunto muito importante, sobre a pressão dos olhos e sobre o glaucoma também. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Mesmo nos casos de pacientes de atendimento em urgência, eu sempre converso sobre a história pregressa da pessoa e também sobre a história familiar desses pacientes. Essas informações são muito importantes no sentido de, por exemplo, alguns medicamentos que a gente prescreve. Alguns medicamentos podem interferir nos medicamentos que a pessoa já usa e vice-versa. Então, eu pergunto muito, eu tenho que perguntar sobre tudo basicamente, sobre hipertensão, diabetes, doença da tireoide, cirurgia prévia que a pessoa já fez, medicamentos que a pessoa usa de forma contínua, ou seja, basicamente tudo aquilo que possa interferir no meu raciocínio. E aí, na hora que eu converso com a pessoa sobre a história familiar dela, eu geralmente pergunto sobre glaucoma e sobre ceratocone. E sobre ceratocone, eu tenho vários vídeos de orientação sobre isso. Ceratocone. Eu vou deixar aqui em cima os cards sobre isso. Vou deixar algum local aqui da tela para que você possa assistir depois. Agora, sobre esse tema glaucoma, eu também falo muito nos vídeos, porque é um assunto que eu gosto muito de estudar. É um assunto super importante. Assunto de grande relevância na oftalmologia e na saúde de uma forma geral. E para quem quiser saber mais sobre isso, para quem gostar desses assuntos, acesse o meu Instagram. Lá tem muito conteúdo, vale muito a pena. No Instagram eu falo muito sobre ceratocone, sobre glaucoma e todos os assuntos que tenham ligação com a nossa saúde de uma forma geral. E também que tenham ligação com os nossos olhos e com a nossa visão. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação, ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Para quem não sabe, o glaucoma é doença que afeta o nervo óptico e que tem uma relação importante com a pressão intraocular. E a explicação desse assunto é muito extensa, mas para o vídeo de hoje eu quero que você memorize o seguinte. Primeira coisa, existem vários tipos de glaucoma e aqui no Brasil o tipo mais comum é um que chama glaucoma primário de ângulo aberto. Esse tipo de glaucoma é, na grande maioria dos casos, um tipo que não causa muitos sintomas e geralmente esses sintomas aparecem nas fases intermediária e fases mais avançadas. A gente não pode falar em 100% dos casos, mas na maioria as fases iniciais são assintomáticas ou quase não tem sintomas. Geralmente o que ocorre é um aumento da produção do humor aquoso. E existem outras causas também, mas vamos concentrar nessa por enquanto. Aumento da produção do humor aquoso. E quando ocorre um desequilíbrio na produção ou no escoamento desse líquido, uma coisa ou outra, ou até mesmo as duas coisas, pode haver um aumento da pressão intraocular. E o tratamento nesses casos quase sempre envolve o uso de colírios, que vão ajudar na redução da pressão dos olhos. E antes da gente falar sobre o segundo ponto importante, e para quem quiser, eu tenho várias orientações exclusivas nas minhas aulas da Hotmart. É um material que ficou muito bonito, com conteúdo exclusivo. Confere lá.
Esse conteúdo da Hotmart são aulas onde eu falo de oftalmologia, do potencial de visão de cada pessoa e dos fatores que podem influenciar para melhorar essa capacidade visual. Um material que ficou muito bonito, são aulas lindas, super importante para quem tem glaucoma ou suspeita de glaucoma, doenças da retina, córnea, catarata, ceratocônio, tem tudo lá. Orientações muito importantes, descobertas recentes, pesquisas super novas, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Tudo na Hotmart, e por um tempo limitado eu vou oferecer um acesso online direto comigo para que eu possa esclarecer dúvidas sobre os temas dos vídeos ao vivo, de forma direta. Tá tudo na Hotmart. Agora, um outro ponto importante que eu quero deixar registrado aqui hoje é que existe uma associação entre o glaucoma primário de ângulo aberto e a história familiar da pessoa, ou seja, existe um componente genético. Então, se nós temos mais casos ou outros casos de glaucoma na família, em parentes mais próximos, parentes de sangue, a gente precisa redobrar atenção. E eu sempre costumo dizer o seguinte para os meus pacientes: o fato da pessoa ter um histórico familiar positivo para o glaucoma não quer dizer que essa pessoa está, por exemplo, entre aspas, tá? Que ela está condenada a ter glaucoma. Não é isso. A questão é, a gente nesses casos, né, quando tem uma história familiar positiva, a gente precisa ter mais atenção. Então, eu quero deixar aqui uma orientação muito importante sobre glaucoma. Primeiro, pesquisa na sua família se você tem primos de primeiro grau, tios ou tios-avós que tenham ou que tiveram glaucoma. E essa informação vai ser muito importante para a gente. E segundo ponto, mesmo que o seu médico não te pergunte sobre isso, mesmo que ele não fale com você sobre isso, é importante que você informe ele sobre o seu histórico de glaucoma, caso você descubra que alguém na sua família tem essa doença, ou até mesmo uma suspeita de glaucoma também. Então, guarda isso que eu acabei de falar aqui hoje, guarda bem isso, compartilhe com a sua família, com seus amigos. Essa orientação vai ser muito importante. Olha, eu sempre falo para os meus pacientes, medicina é um verdadeiro quebra-cabeça. São várias pecinhas e essas pecinhas elas têm que ser montadas de forma correta para que a gente possa entender todo o cenário. Quanto mais informações a gente tiver, quanto mais informações a gente obter, mais fácil vai ser o nosso diagnóstico. Existem algumas frases na medicina que são muito famosas e eu vejo que os médicos recém-formados nem sempre sabem de todas, ou se lembram de todas elas. E uma dessas frases diz o seguinte: a clínica é soberana. Vou colocar aqui embaixo essa frase. A clínica é soberana. E o que isso quer dizer? Muitas vezes é muito mais importante a gente fazer um diagnóstico baseado num raciocínio clínico em cima daquilo que a gente está vendo, quer dizer, a nossa anamnese, o exame físico que a gente fez, a nossa conversa com o paciente, aquilo que nossos olhos estão vendo no paciente, aquilo que o paciente te conta, né, ou aquilo que o paciente passa para o médico. Todos os nossos sentidos ficam aguçados, focados em colher todas essas informações que o paciente tem para passar para a gente. É diferente, por exemplo, se a gente comparar com uma análise fria de um resultado de exame, de um hemograma. E é importante deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não estou falando que o exame complementar não seja importante. É importante também. Mas sempre a gente precisa lembrar de uma coisa. A parte clínica, a clínica, ela é soberana. E cabe a nós, médicos, zelar ao máximo pela saúde e pelo bem-estar dos nossos pacientes. Um abraço.